Meus irmãos, boa noite a todos nós. A oportunidade em que vamos compartilhar, que vamos estudar em conjunto mais um capítulo da obra Fonte Viva, recebida através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que traz como autor espiritual o nosso Emmanuel. Portanto, como é consabido, é uma página que se remete à nossa meditação e à nossa reflexão. Trata-se, nesta noite, da mensagem do capítulo número 22, que traz como título a retribuição. A retribuição. Que todos nós sabemos que retribuição é aquilo que você recebe após um trabalho, um encargo, um salário, diríamos assim, daquilo que você realizou. E tem profundas repercussões na doutrina, nas nossas ações individuais, na nossa própria conduta, esse termo retribuição, pela largueza que nós podemos lidar, aplicando-a, evidentemente, nas nossas vidas. Como todas as mensagens de Emmanuel, nesses livros, Pão Nosso, Fonte Viva e outros livros, ele traz um introito que é uma epígrafe que vai dizer que se constitui no resumo do que vai ser tratado, uma espécie de sumário do que vai ser tratado na mensagem propriamente dita. Assim é que traz, logo na introdução, um trecho, e desta feita, de Mateus, do capítulo 19, versículo 27, e que traz Jesus num diálogo com Pedro, o heróico Pedro do nosso Evangelho. Então, dessa forma, Pedro indaga a Jesus. Pedro disse-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Vejam que é uma questão atualíssima, né? É uma questão atualíssima no seio da doutrina e nas outras crenças, pela importância que carrega, né? Pela direção que se deve dar. Pessoas que perguntam: e nós te deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Né? Faz-me lembrar um acontecimento que ocorreu conosco uma determinada altura da nossa vida. Tinha um companheiro que trabalhava conosco, fazia exposições, dava passe, e que já estava há uns 4 anos trabalhando e progredindo cada vez mais, deu curso de exposição oral, uma criatura extremamente valiosa e que mantém no rol das minhas amizades preciosas até hoje. Acontece o seguinte: para surpresa minha, nossa, ele chega um dia a uma determinada reunião onde nós nos encontrávamos e ele chega: Valdir, eu vou sair, eu não vou mais frequentar a doutrina espírita. E interessante que ele veio com a caixa de livros espíritas, livros de filosofia, livros de ciência, e disse-me o seguinte: eu vou sair e quero dar toda a minha biblioteca que eu tenho de espiritismo para você. Aí eu falei: mas, surpreendido com aquilo, eu indaguei, retorqui para ele: ora, mas
qual o motivo de você sair da doutrina? Você está tão bem, tão entusiasmado, né? Dando curso, fazendo palestras, se integrando a reuniões mediúnicas. Aí ele falou assim: Valdir, eu estou, eu estou decepcionado, estou magoado. Aí eu falei assim: mas magoado com o quê? Com quem? Aí ele, en passant assim, sem se deter muito, ele me falou que, que estava decepcionado porque ele estava aquele 4, 6 anos ali na doutrina e a sua companheira foi acometida de um mal, né, uma doença. E ele achava que, pelo fato de estar dentro da doutrina espírita, ele mereceria passar, né, não receber esse choque, a notícia dessa moléstia, a existência dessa moléstia na sua companheira, no seu lar, na sua casa. E eu fiquei dando meus tratos à bola e me parece que cabe perfeitamente nessa mensagem retribuição. Ou seja, nós fazemos algo, estamos em atividade e queremos e contamos com uma retribuição. Ou seja, nós, direta ou indiretamente, queremos que as nossas atividades tenham uma recompensa, tenham um salário, ainda que indireto. Ao nosso caro irmão, seria a proteção, seria tudo aquilo que ele menos poderia guardar, que fosse a doença da sua esposa. Assim sendo, a noite de hoje faz-se luz sobre essa questão, né? Mas labora-se em engano aqueles que creem que, pelo fato de se dedicar à doutrina, automaticamente estão recebendo a retribuição na forma de um outro salário, uma proteção total, absoluta, para os percalços que lhe, porventura, visitarão na existência na vida. Assim sendo, Emmanuel coloca essa pergunta que nós encontramos muitas vezes, né? Que receberei? Um homem consagra-se a determinado ciclo de fé e dá o seu melhor, né? E pergunta: que receberei? E Emmanuel dá uns exemplos tirados da natureza, dizendo o seguinte: que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Recorre a Emmanuel essas figuras presentes na nossa vida, na natureza, conflito, talvez, de gravarmos mais, de tirar, se a própria natureza se submete a esse sacrifício, essa renúncia para alcançar algo até maior, diríamos assim, porque o triturador que o ajuda a purificar-se, o grão vai se purificar. A farinha vai se tornar um elemento de utilidade geral. E o pão que passa pelo forno vai ter a graça de servir. Nos parece bem colocados esses exemplos para nós que estamos preocupados com o que eu receberei. Pouco importa o trabalho que desenvolva na casa espírita ou onde quer que ele vá se encontrar
praticando a caridade ou qualquer outra atividade meritória. Emmanuel, logo em seguida, ele coloca uma frase que essa sim deve acordar-nos muitíssimamente para o nosso papel no mundo. E choca aquelas pessoas que estão desavisadas, estão adormecidas quanto ao seu real papel ou aquilo que há de receber na sua atividade, no seu dinamismo de cada dia, dedicado à doutrina de amor e de bondade. Ele coloca aqui, não se formam cristãos para adornos vivos no mundo. Olha só que expressão, adornos vivos no mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Ora, ação regeneradora em nós mesmos, a nossa transformação, nós renascermos, diríamos assim até, e santificante da existência. Que a existência vivida, ela nos leva paulatinamente a um estado superior, até nós nos transformarmos, sabe lá quando? No espírito perfeito, em plena integração com o mundo superior, com o próprio Criador, com o bem, com a verdade, com a caridade. Frise-se, portanto, que os cristãos, os espíritas, vale dizer, não são adornos do mundo, são elementos ativos e que estão aqui para essa ação regeneradora e santificante da existência. Vale lembrar aqui que quando Pedro diz e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Lá no original, no capítulo 19, 27, Jesus disse o seguinte: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração estiver o Filho do Homem sentado no trono de sua glória, também estarei sentado sobre 12 tronos e julgarei as 12 tribos de Israel. E prossegue: e todo aquele que por amor do meu nome tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Emmanuel dá uma nova feição a essa resposta que Jesus dá aos apóstolos. Mas cremos que não há choque, se nós fôssemos penetrar na essência do que Jesus quer dizer, é que o homem, ele adquirirá uma altura moral, estará numa outra posição para, como frisa Emmanuel, para estar como coautor da criação, para estar ao lado do Criador e daqueles espíritos luminosos, colaborando positivamente, construindo o mundo e a si mesmos nessa escalada da perfeição. E nesse papel não fica fora o outro, não fica fora o seu companheiro de caminhada. Mas Emmanuel, como nós estamos vendo aqui, ele dirige a sua interpretação, a sua manifestação, respondendo o que receberei, centrado na atividade do homem, nas disposições do homem, nas ações do homem, nos atos do homem, na existência atual.
ele não se detém para fazer teses aprofundadas sobre filosofia, sobre matéria religiosa. Emmanuel, como Kardec também prima, ele se dirige à ação do homem sobre a face da terra. Porque sabe-se que através das suas ações, daquilo que faz de bem para as criaturas, é que nós deixaremos de ser o homem que, como Tiago disse, né, o homem que não tiver uma fé ativa é uma fé cega, né? É um homem que não produz, é um homem que realmente não caminha, que ele tem um oratório, tem um local para fazer as suas orações, mas a sua fé é improdutiva. Como disse o Tiago, a fé sem obras é nada, né? A fé sem obras é vazia, inútil. Portanto, Emmanuel, ele está direcionando o seu trabalho que chega até nós nesse sentido, de uma ética, de uma conduta no homem, no hoje, no presente. Não aguarda o amanhã. O nosso aqui não é amanhã, é agora, é nesse momento e nesse instante. Ora, dito isto, nós vamos caminhar mais um pouco, que Emmanuel também diz, traz um exemplo, cita, que outrora, nas guerras, os homens, os servidores da realeza humana, recebiam o espólio dos vencidos e com eles se rodeavam de gratificações de natureza física, e ele diz assim, com as quais abreviavam até a própria morte, né? Ricos, então perdiam-se em excessos e abreviavam a própria morte. Ele acentua, portanto, que em Cristo o quadro é diverso, as tintas são diferentes. E ele acentua, vivemos em companhia de irmãos, para nos fazermos irmãos, porque nós vencemos em companhia do Cristo para isso. Desses irmãos que nos partilham a existência, tornando-nos obrigados de ampará-los e ser-lhes úteis. Né? De ser-lhes úteis. Se o Cristo vence, nós temos esta obrigação inadiável, inerradável de nós. E ele traz aqui o exemplo de Paulo, né? O exemplo, ou melhor, me perdoe, o exemplo de Pedro, né? O exemplo de Pedro, que é a figura emblemática. Aliás, é ele que pergunta, né? Que eu, voltando aqui ao início, Pedro disse-lhe, e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Pedro, acentua Emmanuel, ele vai ver de perto a necessidade da renúncia, né? Como acentua Emmanuel aqui. E quanto mais se acentua, mais cresce a sua fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram pedidos. Né? Lhe foram pedidos. Quanto mais conhecimento adquiriu, mais ampla caridade foi constrangido até o sacrifício extremo. Né? E a propósito, recordo-me que
Francisco Cândido Xavier, muitas criaturas que pontificaram no meio espírita, alguns realmente na frente do movimento espírita, foram muitas vezes recebidos com convites extremamente reprováveis, mas que as criaturas fizeram a eles, né? Ou então espíritos que receberam quantias grandiosas e que alguém poderia dizer que o que foi feito, o que ocorreu, com o que foi aplicado aquele dinheiro, mas nesses nomes a aplicação, o destino foi extremamente transparente e claro. Nós nos lembramos que uma figura, muito tempo atrás, era um jovem ainda, se posicionou uma fila lá em Uberaba para conhecer o Chico, né? Saber talvez alguma coisa que estivesse com o inesquecível Chico Xavier, que era pródigo em amparar, em auxiliar, esclarecer, contando com a assistência de Emmanuel e outros espíritos inovidáveis para nós, postos a sempre ajudar, sempre amparar, sempre esclarecer os mais necessitados. Então ele estava lá na fila. De repente, alguém chama o seu nome. Ele estava quase lá no final da fila. Olha, quem é fulano de tal? Aí, sou eu. Olha, Chico está chamando você lá na sala dele. E o Chico estava atendendo aquela fila extensa de sábado lá no Grupo Espírita da Prece, que todos nós conhecemos, né? Tivemos notícias a respeito disso. E o jovem vai à frente. E quando ele chega lá, o Chico tira um cheque que ele recebera de uma organização filiada à Madre Teresa de Calcutá, que se notabilizou com uma tarefa assistencial maravilhosa, e que se notabilizou também pelo socorro, pelo amparo aos hansenianos, aos portadores do mal de Hansen. Então ela era um cheque substancioso, né? Aí o Chico Xavier, dirigindo-se ao jovem, olha, eu vou lhe repassar esse cheque que ela tinha recebido, acho que Chico tinha recebido naquele dia mesmo. Mas ele colocou lá em cima da mesa. Eu vou lhe repassar esse cheque com essa quantia para você utilizar nas suas obras lá do Maranhão. Que esse rapaz tinha uma obra, umas palafitas, uma espécie de casas em que as criaturas viviam, moravam em cima das águas putrefatas, das águas contaminadas e que poderiam fazer mal à saúde. Eles seguramente fariam mal à saúde. E ele fazia um trabalho, estava precisando de dinheiro para fazer um ambulatório ali nas palafitas ou nas proximidades para dar assistência médica, dentária para aquelas criaturas. Então ela passa o dinheiro ao jovem, que recebe o abraço, e com a característica que Chico não sabia quem era ele. E ele também não conhecia o Chico. E ele volta ao Maranhão, especificamente São Luís, e ele erige um ambulatório para aquelas criaturas que passam problemas terríveis, de problemas de miséria, de falta de higiene, de poricultura, de esgoto, e ele construiu aquele ambulatório lá em São Luís. Só para dar um exemplo, que Chico nem fez a pergunta que eu receberei, porque eu estava recebendo, mas não era para ele. Não é para nós quando recebemos uma quantia em razão dos trabalhos que praticamos dentro da seara espírita.
seja qual for ele. Se tem o nome do Espiritismo, se queremos ser considerados, ou que estamos muito distantes, ser considerados discípulos do Cristo, tudo que recebemos em prol é para devolução ao que necessita efetivamente, aqueles que batem tão pressurosamente a casa do Mestre Jesus. Portanto, Pedro, essa criatura que passou por todos esses transes, né? Negou o Cristo 3 vezes, mas depois conheceu o Cristo quando ele caminha sobre as águas, que manda lançar as suas redes à direita, que teriam mais peixes ali, e que é um dos fundadores da Casa do Caminho, que socorreu tantas criaturas, que esclareceu tantas criaturas, que sofreu perseguições atrozes, e que veio desencarnar lá em Roma, também crucificado à cruz. Um homem dos seus 80 anos que desce as colinas de Roma com uma imensa saudade do Mestre Jesus e que lá desencarna pregado à cruz. Mas eu quero dizer, nesse final nosso, que Pedro realmente aprendeu qual é o salário, o pagamento daqueles que se colocam na condição de trabalhadores do Cristo, da doutrina de amor e de verdade, que é o Espiritismo, que é o Cristo redivivo, que é o Cristo que renasce, que é o Cristo que nos fala contemporaneamente. Eis aí o Espiritismo. Quem busca o Cristo, as respostas, busque o Espiritismo. Mergulhe nas páginas de Allan Kardec, de André Luiz, de Emmanuel, da vasta literatura espiritista, para você reencontrar o Cristo que tanto procura. Mas quero voltar a Pedro, naquele trecho, numa passagem em que um mendigo, salvo engano, recolhemos isso de uma página de Humberto de Campos, que tinha um mendigo que ficava à porta de um templo, lá em Jerusalém. E ele, quase paralítico, andava com muletas, com muita dificuldade, ali se encontrava, ali ficava. E de repente, notícias vinham a ele que um nazareno, um meigo nazareno, estava curando pessoas, levantando dos leitos, dando visão, expulsando os demônios. E ele começou a nutrir esperança de ser curado também. E ele planejava aquele encontro com o mestre, mas ele, com dificuldade para caminhar daqui e ali, como é que ele conseguiria se locomover até onde o Cristo se encontraria? Ele, portanto, ajudado pelos seus companheiros, pelas pessoas que se condoeram da sua situação, o levaram até onde Jesus estava. Quem sabe até o Sermão da Montanha, aquela linguagem poética, linguagem transcendente. Ele escuta o Mestre. E na hora das curas, nas horas de expulsão dos demônios, dos espíritos perturbados, dos obsessores, ele quer se aproximar de Jesus, mas a multidão fecha o caminho para ele e ele não consegue ver o Mestre Jesus. Retorna ao seu templo e continua ali, até um dia que perde as suas esperanças, porque recebe a notícia de que o Mestre Jesus fora preso e fora morto na cruz, de uma forma infame. E ele aceitou a situação, que nunca iria receber a graça de ser curado dos seus males.
Até que um belo dia, ele vê dois viajantes querendo subir ali as escadas do templo. E ele observa que eles trazem vestes até o chão, alparcatas, com barbas longas. E quando ele sobe nos degraus e ele pede, pelo amor de Deus, me dê uma moeda, aí Pedro se detém naquele degrau, naquele preciso instante. Pedro se detém. E parece que ele está ouvindo a voz do mestre. E ele se detém, para, comovido, com os pensamentos longe, distante. Quem sabe vendo a figura do mestre naquelas suas peregrinações pela Galileia, ou naquele momento que ele pede, venha ser pescador de homens. E ele para e o mendigo diz assim para ele, me dá uma esmola, me dá uma esmola de ouro, uma moeda de ouro. Pedro, circunspecto, envolvido através, certamente, aquelas vibrações que vinham do mais alto, talvez o próprio Jesus o encaminhara àquele mendigo que saíra frustrado da sua busca de encontrar o Mestre Jesus, que lhe traria certamente palavras de consolo, de transformação, e que, quem sabe, o tiraria daquela situação em que vivia. Portanto, Pedro e o seu companheiro que ali estão, Pedro ergue as suas mãos dirigindo a cabeça do mendigo e diz a célebre frase que ficou até hoje e que nos encanta e nos emociona e que nos serve para as nossas atividades quando somos convidados ou fazemos parte de caravanas da fraternidade, caravanas do amor, de amparar o nosso próximo, seja da forma que for. Parece que o nosso coração nesse momento, está à frente dos nossos braços, à frente dos nossos pensamentos. Os nossos corações se transformam, as nossas mãos se transformam, aliás, no nosso coração vibrante, pulsante. Portanto, Pedro ergue as mãos, fita o sol, aquela energia que aparece para ele como um paraíso, lança as mãos sobre a cabeça do mendigo e diz, ouro e nem prata tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Ele coloca as mãos, faz a sua prece transcendente. Quem tivesse a oportunidade de vê-lo naquele instante, veria que ele era um homem em profunda integração, uma integração sublime com os páramos celestiais. Naquele instante era o resultado do homem sofredor, do homem que recebeu a resposta, o que receberei pelo que fiz, que eu deixei? E ele termina engalanado, repleto de luz, e ele diz para o mendigo, levanta-te e anda, incontinente. O mendigo levanta e penetra com alegria aos altos berros no templo, dizendo que estava curado, que um discípulo de Jesus lhe trouxera a saúde e a vida novamente. Desta forma, meus irmãos, por conseguinte, a necessidade de enfatizar
a mensagem, o parágrafo final que Emmanuel deixa para todos nós. Que, na verdade, na acústica da alma, todos nós sabemos de antemão quando nós perguntamos: que receberei? Aqueles que cobram paz, que cobram suas consultas, que cobram medicamentos, que cobram para fazer as suas palestras, que cobram para entregar as obras mediúnicas que não são dele, mas são dos espíritos. É esta a resposta, é esse pedido indireto que eles estão fazendo: que receberei? Eis o que Emmanuel diz. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Vamos repetir? Por felicidade nossa, a honra de ajudar, a capacidade de entender e a glória de servir. Ou seja, com o nosso trabalho, nós recebemos a honra de ajudar. E não há metal sonante que pague essa honra de ajudar, de encararmos e ver um sorriso estampado em alguém doente, alguém sem rumo, alguém prestes a suicidar-se, alguém que encontra o seu caminho na vida, na existência, que encontra a sua crença através de nós. A prerrogativa de entender, ajudando, caminhando, nós temos grandes amigos que nos ampararão e nos darão o entendimento para compreender o que somos no mundo, para entendermos a dor do próximo, o que nós representamos na família, no trabalho, onde quer que venhamos a nos encontrar. O que são nossos filhos, o que é a nossa casa espírita, o que é para nós o que erra, o que acerta, e principalmente que deve nos marcar sobremaneiramente a glória de servir. A glória de servir. Porque não existem medalhas, não existe reconhecimento que porventura venhamos pelo trabalho de servir. Mas diante do mundo, de tantas privações, de tanta necessidade de auxílio, de tantas criaturas que passam pelas mais duríssimas provas, eu não posso permanecer na minha torre de marfim, vendo-os passar sem a mensagem da minha voz, das minhas mãos amparando-os, dos meus pés caminhando em direção a eles. Porque, em última instância, não sou eu que faço isso. É o Mestre Jesus que faz através de nós. Como Pedro reconheceu finalmente no culminar da sua existência. Assim sendo, meus irmãos, e fique bem gravado em nós, Pedro disse-lhe: e nós que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? A resposta está na vida, na existência do próprio Mestre Jesus e na doutrina de amor, de bondade, de emancipação da criatura humana,
que abriga novamente Jesus, que volta para o nosso século dizer: trabalhai, continuai, prosseguir hoje, amanhã e sempre. Meus irmãos, muita luz a todos nós e que venhamos a trabalhar cada vez mais para o nosso próprio benefício e daqueles que nos rodeiam. Assim sejam, que a luz do Senhor permaneça conosco hoje, amanhã e sempre. Boa noite.